Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula de Biologia da Conservação. Nessa primeira aula nós vamos dar um enfoque especial das relações do homem com a natureza. Naquela época, antes da Revolução Industrial, a quantidade de recursos disponíveis eram tão grandes que o homem não tinha essa noção de finitude. Para o homem, os recursos naturais nunca iriam acabar. E justamente essa relação de dominância do homem sobre a natureza foi a responsável pelo surgimento da biologia da conservação. A figura que nós estamos vendo agora ilustra de forma brilhante a relação do homem com a natureza. Ela mostra que a partir da evolução do homem, a natureza começou a sofrer um processo de degradação. A evolução do homem, com o crescimento populacional já desse homem moderno, retirou e demandou cada vez mais da natureza recursos naturais para sustentar essa população em suas necessidades e em seu crescimento econômico. Esse crescimento da população humana foi possível devido a avanços de tecnologias em todas as áreas do conhecimento. O impacto de cada ser humano na natureza pode ser medido pela sua necessidade de roupas, comidas, materiais para diversos fins, construir sua casa, equipamentos, peças, água, papel, enfim. A quantidade de recursos que cada ser humano necessita e utiliza diariamente é enorme. E tudo isso sai da natureza. Nós vamos ver a seguir que na primeira etapa da Revolução Industrial, que ocorreu entre 1760 e 1860, seus efeitos, só alguns, não são todos, só alguns efeitos, podemos citar aqui, poluição do ar e da água, destruição de florestas para suprir a demanda energética, uma vez que aquelas máquinas a vapor eram alimentadas por madeira, uso intenso de pesticida, entre outros e outros fatores. Da Revolução Industrial até hoje, a relação do homem com a natureza foi marcada por degradação acelerada dos solos, má gestão dos recursos hídricos, caça e pesca em excesso, introdução de espécies exóticas, aumento demográfico e aumento per capita do impacto dos seres humanos sobre a natureza. A demanda e a utilização de recursos naquela época da Revolução Industrial, que era utilizado para sustentar necessidades humanas e econômicas, estava sem a mínima preocupação, sem a menor gerência e sem garantir de que as gerações futuras poderiam também desfrutar desses mesmos recursos, tecnologias e estabilidade econômica. No entanto, essa forma de desenvolvimento que não tinha preocupação com esses recursos para as gerações futuras começou a preocupar quem foi ou que poderia ser afetado no futuro pela falta ou diminuição desses recursos, pela ausência de uma tecnologia, porque às vezes não teria mais o recurso para dar acesso, que daria acesso a essa tecnologia, e até mesmo o crescimento econômico a longo prazo. Então começa a surgir um pensamento de conservação para as gerações futuras. Posto em xeque a sobrevivência e a sustentabilidade de um crescimento econômico futuro e a sobrevivência em si mesmo do próprio ser humano a longo prazo, a visão e a impressão de que o homem dominava a natureza e que exercia sobre ela essa relação extrativista apenas, passou agora a ter uma outra conotação, uma conotação de dependência para a sua sobrevivência. Já dá para a gente perceber que a visão do homem sobre a natureza na época da Revolução Industrial e até bem pouco tempo era uma visão de total independência. O homem estava totalmente à parte da natureza, não fazia parte da natureza, mas se utilizava da natureza apenas para extrair recursos vitais e necessários para a sua sobrevivência e crescimento econômico. Hoje, a gente sabe que isso não é verdade. O homem está intimamente relacionado e faz parte da natureza. E se essa degradação continuar no ritmo acelerado em que estamos vendo,
Estamos colocando em xeque a nossa própria sobrevivência. Bom, pessoal, essa aula chegou ao fim. Obrigado pela presença, obrigado pela atenção. A nossa próxima aula, nós vamos ver o conceito de biodiversidade e a diferença entre conservação e preservação. Espero vocês lá. Até a nossa próxima aula.